Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Nós estamos aqui mais uma vez, começando mais uma lição da nossa escola bíblica, e nós estamos ministrando a respeito da família. Como está a sua família? É o tema geral que nós estamos abordando nessas últimas lições e próximas da escola bíblica. E a lição de hoje nós vamos estar tratando do relacionamento de pais com filhos adolescentes. Né? Temos adolescente em casa, o que fazemos? Né? Então eu creio que essa lição vai ser muito útil para você, pai, mãe de filhos que já estão na adolescência, filhos que vão entrar na adolescência, e até mesmo você que é avô, que é avó, e vai poder estar ajudando aí seus netos, além dos casais que ainda não têm filhos. Com certeza esse ensinamento vai ser bênção na sua vida, na sua família. Vamos orar pelas famílias? Eu quero orar pela sua casa, pela sua família nesse momento. Senhor Deus, nós clamamos a Ti, ó Pai, por cada família, Senhor, que tem participado dessa escola bíblica, que tem assistido e participado dessas lições, que a graça e a paz do Senhor esteja encontrando abrigo em cada coração, de cada membro, de cada família que tem participado desse estudo, que tem aberto o seu coração para a Tua palavra. Espírito Santo, visita cada pai, cada mãe, cada filho, filha, meu Deus, que estão participando, estão ouvindo essa lição hoje. Que a graça do Senhor seja em cada lar. Que haja, Senhor, sabedoria no coração dos pais para instruir seus filhos no caminho do Senhor. Meu Deus, que haja sabedoria no coração dos filhos para amarem ao Senhor, seus pais, e andarem nos caminhos do Senhor. No nome de Jesus, repreendemos todo espírito de contenda e toda ação do diabo que tenta semear contenda e discórdia nos lares. Abençoa os casais, abençoa os relacionamentos conjugais, traz paz e dá sabedoria ao esposo, à esposa, no trato, na lida de um para com o outro. Nós pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre todas as famílias da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Adolescente. Adolescente. Tem gente que faz um trocadilho e fala que é a fase da adolescência, da aborrecência. Não é verdade, né? Mas é uma fase complicada para a criança que está saindo da infância e está passando por um momento de transformação para a idade adulta. E essa transformação, ela é rápida, mas ela demora alguns anos. É o período da puberdade, é o período que nós chamamos de adolescência. A palavra adolescente, ela vem do latim, adolescere, que significa crescer. A adolescência é um estágio distinto da vida, cuja característica é a transformação. Então, quando você olhar para um adolescente, para o seu filho na adolescência, seu neto, seu sobrinho, uma criança entrando agora na fase da adolescência, você tem que olhar e pensar assim: esta pessoa está passando por um grande processo de transformação. Esse jovenzinho, essa jovenzinha está passando por um momento de intensa transformação, de crescimento físico, né? É o período em que os médicos chamam de estirão, né? Que de repente dá uma espichada assim. Crescimento físico, mental. O físico provoca muita fome, né? Como dizem aí, parece uma lima nova que não param de comer, porque é um crescimento intenso, né, físico. Há um desenvolvimento mental, sentimental, social, espiritual, ou seja, todo o ser está crescendo e se transformando rumo à maturidade. Então, é uma fase de transformação intensa. Por isso, essa fase, né, ela vem sempre acompanhada de crises de valores. Essas crises podem ser menores ou podem ser maiores, a depender
da pessoa em si, do contexto familiar que ela está. Mas sempre vem acompanhado de algumas crises. Essa fase na vida do adolescente, essa fase que liga a infância, então, à idade adulta, traz muita apreensão para os pais. Não é sem motivo, pois as mudanças que ocorrem com o filho, com a filha, elas são muito bruscas e desencadeiam dificuldade de adaptação tanto para os pais quanto para os filhos. Muda o jeito, é uma dificuldade de adaptação na linguagem, na abordagem. Então, ela é difícil e exige adaptação dos dois lados, dos pais quanto dos filhos. O principal problema que a família enfrenta nesse período, ele está mais ligado à crise de identidade do adolescente. Porque é a tentativa, é nessa época da adolescência que a pessoa ela está procurando encontrar-se consigo mesmo e achar o seu espaço no mundo. E muitas vezes isso ocorre em meio a um processo de dúvidas, de inquietação, crises morais, crises espirituais, e isso passa a ser um processo difícil para o adolescente enfrentar sozinho. Então os pais precisam estar muito atentos para dar todo o apoio, subsídio, toda a atenção, afeto, apoio, informação que o adolescente precisa para encontrar-se consigo mesmo, entender realmente assim, quem sou eu no mundo, qual é o meu papel no mundo. Porque enquanto é criança, o mundo da criança, ele se restringe ao ambiente familiar, depois ele se amplia para o ambiente escolar e da igreja, né? Ambiente familiar e igreja, mas o ambiente na igreja ainda continua sendo familiar, né? Porque ele não se relaciona com todos os membros da igreja, ele está se relacionando ali com a família e com as pessoas mais próximas da família. E aí começa a ir na escola, mas a escola se restringe ali a alguns colegas de classe. Mas na adolescência, esse leque de relacionamento e essa visão de mundo começa a ser ampliada. É a época que os filhos questionam valores éticos da família, da igreja, da sociedade e ainda a dimensão espiritual da vida. É nesse momento que eles começam a questionar e alguns verbalizam isso com frequência, outros não, outros são mais introvertidos, não verbalizam, não falam, mas pensam, né? Por que isso é desse jeito? É dessa forma? E se fosse de outro jeito? E se fosse o contrário? Né? Qual o problema? Então, esses pensamentos que questionam questões éticas, né? Questões de valores, eles fazem parte da época de adolescência. Por isso a importância dos pais de estarem dando toda a orientação correta para os filhos. Porque quando eles vão questionar valores éticos e princípios familiares, morais, eles podem encontrar vozes que falam muito mais com valores incorretos para eles. E isso vai afetar na formação dos seus valores. Conhecendo o assunto, né, vai ser mais fácil para os pais e filhos enfrentarem e vencer as dificuldades. Por exemplo, a respeito de valores familiares que as famílias normalmente ensinam aos filhos, que droga, nenhum tipo de droga faz bem para a pessoa. Que a droga faz mal para a saúde, a droga faz mal para os relacionamentos, a droga causa dependência psicológica, dependência física, a droga ela destrói a vida da pessoa, então não se deve experimentar a droga, não se deve se associar com pessoas que usam e consomem droga. Isso são valores familiares e morais. Mas se os pais acharem que só o que a escola fala a respeito disso
ou só o que a igreja eventualmente, em alguma lição do culto infantil da escola bíblica vinha abordar sobre isso, for suficiente, está enganado, porque pode ser que seu filho tenha já contato na adolescência com colegas de bairro, de escola, que fazem uso de droga. E aí eles vão contar um outro lado para eles, de que se ele faz uso, não faz tão mal assim. E eles ainda, por ser tenros na idade, esses amigos, eles não têm a real noção dos prejuízos que isso vão trazer para a vida deles, mas a opinião deles falando com mais frequência com seus filhos pode influenciar negativamente seus filhos. Então a importância de estarem ensinando e acompanhando os filhos de perto em termos de valores e princípios, principalmente nessa época da adolescência. Conhecendo melhor, então, os assuntos e dando subsídios para os filhos tomarem boas decisões. Quando o filho se torna adolescente, a filha se torna adolescente, e sua personalidade começa a desabrochar, se os pais não tiverem compreensão da dinâmica desse processo, a família pode enfrentar grandes problemas. É o período em que o adolescente ele quer se firmar como uma voz na família, como uma voz na escola, ele quer achar o espaço dele. Os pais devem superar seus medos de encarar essa fase. Né? Quando eu falo assim, achar a sua voz, não quer dizer necessariamente uma pessoa que afronta ou confronta, não é isso. Mas achar o seu papel, o seu lugar, o seu valor, entender a sua importância e o seu valor no contexto que ele vive. As pessoas me valorizam realmente pelo que eu sou, né? E ainda que não verbalizem isso, mas é um sentimento que está sempre em busca de respostas, principalmente nessa fase da adolescência. Quando se é criança, as crianças não estão preocupadas. Ah, será que meu pai, minha mãe, será que meu amiguinho, será que minha professora, ela gosta de mim pelo que eu sou, do jeito que eu sou? As crianças não se preocupam com isso. Elas são o que são, né? Elas recebem e dão afeto sem ficar preocupado com esse tipo de questionamento. Mas quando entra na fase da adolescência, esse questionamento ele começa a surgir, né? E as pessoas, eles procuram querer se ajustar e achar o seu lugar. Os pais devem superar seus medos de encarar essa fase, passando pelas crises, né, que eventualmente possam surgir com otimismo. Né? São fases, às vezes, algumas crises aí podem aparecer, mas vão passar, né? Procurando sempre a ajuda de Deus. Se os ajustes em fase anteriores, ou seja, na fase da infância, da primeira infância, na fase do início da vida escolar, forem feitos os ajustes, forem passados os princípios e valores que se devem passar às crianças, então, se forem acompanhados, ensinados os valores morais, os valores da palavra de Deus, os filhos forem criados no caminho do Senhor, esse período, então, da adolescência, não vai ser um problema. Pode ficar tranquilo, não vai ser um problema. Vai ser um desafio, porque cada fase é um desafio, mas não vai ser um problema, nem para os seus filhos adolescentes e nem para você, pai e mãe. Daí a importância, desde a terra infância, a ensinar a criança no caminho do Senhor. O adolescente deve se sentir feliz com seu crescimento e desenvolvimento sadios, aceitando a si próprio e ao mundo como ele é, com sentimento de gratidão pela bondade de Deus. Reconhecer em todo o tempo a bondade de Deus. Aceitar-se a si mesmo. Ah, por que Deus me fez com o olho dessa cor e não de outro? Por que Deus fez eu com o cabelo assim e não assado? Né? Então, a criança ela precisa já desde criança entender, né, a graça, a misericórdia, o amor de Deus por ela como ela é, para que ela entre nessa fase da adolescência com essa questão já tratada,
já conversada, já pensada, já refletida. Já não vai ser uma situação de crise para ela quando ela começar a querer se questionar sobre esses assuntos. Essa é uma fase que deve ser vivida pela adolescente com toda a intensidade, de uma maneira agradável, feliz, mas com muita responsabilidade. Nós pretendemos, então, nessa lição, considerar algumas crises próprias desse período. Então, nesse período, tem crises que surgem. E crise não é necessariamente um problema, meus irmãos. Todo crescimento, todo amadurecimento, ele é acompanhado de uma crise. Portanto, ter adolescentes em casa significa enfrentar as crises da adolescência, né? Quando a gente fala em crise aqui nesse contexto, a palavra crise, e a palavra grega traduzida por crise, ela dá a ideia de separação. Separar, distinguir, dividir. Então, é um ponto de transição. Então, essas crises da adolescência que nós estamos nos referindo, significa aqueles pontos de transição, de passagem de uma situação para outra. Há uma mudança, né? Quem assiste e gosta de assistir documentários de vida animal, eu gosto bastante, nós vemos, por exemplo, a migração do salmão. O salmão, ele nasce num rio de água doce, e depois ele parte para o mar e passa e desenvolve-se no mar, na água salgada. E ele vive a sua vida adulta na água salgada. Então há uma transição ali de ambiente e até de alimentação, e há uma transformação drástica. E quando ele está no período, no fim da sua vida para se reproduzir, ele volta de novo ainda para o rio. Então há uma outra mudança, uma outra crise, uma outra transformação, porque ele está mudando completamente de ambiente e ele vai mudar até o seu metabolismo. Então, essa transição da infância para a vida adulta, que é a adolescência, ela está acompanhada dessas crises que são os pontos de transição. Tem hora que o adolescente, ele ouve assim, né? Meu filho, você não é mais criança para esse tipo de coisa. Minha filha, você não é mais criança. Outros momentos, ele ouve assim, você ainda não tem idade para isso. Você não tem idade para aquilo. Então, assim, ele não tem mais idade para coisas de criança, mas ele ainda não tem idade para coisas de adulto. Então, é um período de transição, e esse tipo de situação gera algumas crises na cabecinha, né, no sentimento dessa meninada aí, dos adolescentes. E trata-se então de um momento de corte do cordão umbilical, né, de separação de pessoas a quem se está ligado, de separação de valores em busca dos próprios valores, né, da individualidade, em busca da própria direção. Ou seja, até hoje eu fiz isso porque meu pai e minha mãe falou, agora eu quero entender o porquê disso, né? E aí ela entendendo o porquê, ela vai continuar fazendo aquilo que o pai e a mãe falou. Mas antes fazia sem questionar, agora ela começa a questionar o porquê, né? Qual o propósito, né? A criança vai na escola, um exemplo. Por que eu tenho que ir na escola? A criança de 5 anos, 6 anos, 7 anos, você vai porque o pai está mandando isso, você tem que ir, e pronto, e vai, vai, vai. Chega no momento em que ele começa a pensar assim, por que eu estou indo na escola? Eu não estou falando que ele vai deixar, ela vai deixar de ir na escola, mas ela começa a fazer os seus próprios questionamentos, começa a entender a importância de estudar. Alguns adolescentes, eles não conseguem vislumbrar muitas vezes um sentido de um esforço, de estudar, de fazer trabalho, fazer prova para tirar uma nota numa prova, numa avaliação, e acabam abandonando a escola na adolescência. Se a gente for ver os índices de evasão escolar, eles são grandes no período da adolescência, é que são grandes os números
dos índices de evasão escolar? É a hora que eles se questionam. E se ele não tem realmente uma boa formação do pai, da mãe, da família, e ele não entende, ela não entende a importância de estudar, por exemplo, como que aquilo vai ser importante para ele e para ela no futuro, ele vai achar que o mais importante agora é arrumar um servicinho, né, para ganhar um dinheirinho. E não estou falando de quem não quer estudar para ficar só em casa, né, jogando. Muitas vezes o adolescente aí de 14 anos, 15 anos, ele acha que é mais vantagem ele arrumar um serviço, um trabalho, ganhar seu dinheiro, do que ficar lá estudando lições de matemática, português, né, de biologia, tá entrando no colegial, de química, adolescente de 16, 17 anos, o que eu vou fazer isso da minha vida? Isso aí eu não vejo sentido para isso. E acaba achando que aquilo não tem importância para ele. Então a importância dos pais ajudar eles a entender os valores. Quando é criança, vai porque o pai está mandando, a mãe está mandando. Mas quando vai chegando na adolescência, ele precisa entender o porquê das coisas. E é muito importante os pais estarem atentos a essas questões. Sentar e conversar. Não é só falar, você já sabe, né? É sentar e conversar. Apesar da adolescência ser considerada um período crítico, é uma fase muito bonita de preparação para a vida adulta e para uma realização feliz na vida adulta. É uma fase maravilhosa, né? É uma fase intensa, passa rápido, passa muito rápido. Se a infância passa rápido, a adolescência passa mais rápido ainda. E é uma fase maravilhosa. Mas vamos ver aqui algumas crises. Crise moral. O adolescente começa a adquirir consciência própria e passa a julgar severamente a hipocrisia, né, a mentira, a imoralidade que vê ou pensa que vê, né, nos adultos. Então, a fase da infância, as crianças não são críticas assim, mas na adolescência começa a haver um julgamento. O adolescente ele costuma ser, o início da adolescência principalmente ali, muito julgador. Mesmo que não falem. Tem adolescentes que são mais tímidos, não costumam falar muito, mas eles julgam. E eles começam a julgar muito essas questões. A hipocrisia, né? E que eles veem nos adultos. Por exemplo, se eles veem, por exemplo, que os pais brigam e se ofendem constantemente dentro de casa, mas quando vão numa festa, quando vão visitar um casal de amigos, né? Aí fala um com o outro com carinho, com delicadeza, pede por favor, fala obrigado na frente de estranhos. E aí dentro de casa não tem esse carinho, não tem essa gentileza, não tem por favor, não tem obrigado, é ofensa. Ele começa a falar assim, nossa, meus pais são hipócritas. E aí ele começa a se referenciar. Será que todos os adultos, todos os casais são assim, são hipócritas? Não são. Mas ele começa a pegar valores e começa a questionar e a julgar os comportamentos a partir daqueles que estão próximos. A mentira, né? Nossa, eu estou vendo, né, que meu pai ou minha mãe mente. Então eu não posso confiar no que eles falam para mim. A criança, não se deve mentir nem para criança, irmão. Mentira é do diabo. Satanás é o pai da mentira. Mas às vezes mente-se para uma criança e a criança esquece. Né? Daqui a pouco você fala a verdade para ela, ela acredita, ela não questiona. Mas o adolescente ele começa a julgar. Né? E ele vê que a pessoa reitera em mentira, ela passa a ser julgada como uma pessoa indigna de confiança. E está certo isso. Ela está transitando agora para a idade adulta. Para a idade adulta.
torna-se essencialmente crítico. O adolescente era uma criança, daqui a pouco ela começou a ser muito crítica, estando sempre pronto para apontar erros e fazer julgamentos. Isso aí é uma característica de uma crise moral, porque ela aprendeu o certo, mas ela começa a ver muita coisa errada e ela começa então a fazer julgamentos críticos. E discute as normas pré-estabelecidas e se afasta dos valores antigos, estabelecendo seus próprios valores. É muito mais do contra do que a favor, né? Quando essa situação ela se agrava muito, esse adolescente vira aquela pessoa do contra, né? Tudo ela é do contra, tudo ela não quer, tudo ela quer diferente do jeito, ou se todo mundo quer algo, ela não quer. E ninguém quer aquilo e ela quer. Então, isso aí faz parte de uma crise moral. Ela está tentando encontrar os padrões. Precisa de orientação e, às vezes, de correção dos pais. Porque pode haver exageros e excessos nisso. Tem a crise religiosa. Durante a adolescência ocorre a substituição dos valores religiosos impostos. Enquanto a criança é criança, ela é ensinada nos valores religiosos da sua família. Nós somos família cristã, ensinamos as crianças a orar, a ler a Bíblia, a ir à igreja, a participar dos cultos, né, e a obedecer à palavra de Deus. E ela não questiona isso, porque ela acompanha a religião e os ensinamentos religiosos dos pais. Na hora que chega a adolescência, ela vai analisar e questionar isso. Esse é um dos motivos pelos quais a Igreja Evangélica Presidente Prudente não batiza criança, né? Porque o ato de batizar é a confissão pública de que Jesus é o Senhor de sua vida. E o Senhor Jesus disse que é para que pregássemos o Evangelho e quem crer, né, e fosse batizado seria salvo. Então o batismo vem depois do crer. Então nós não batizamos. O batismo nós só fazemos a partir de uma idade em torno de 12 anos, que é a idade que a criança já está entrando aí na adolescência e ela já tem capacidade de fazer juízo crítico. E ela não está simplesmente assumindo a religião dos pais por imposição. Ela tem condição de já analisar e tomar sua decisão por Cristo. Assim como o adolescente rejeita as normas pré-estabelecidas, ele pode vir a rejeitar também até os princípios religiosos dos seus pais. Ou trocar mesmo, né, por outra ideologia que lhe é apresentada às vezes na escola, né, a qual pode vir até a defender com entusiasmo, com fanatismo, querendo impor sua filosofia, que para ele é a verdade total e absoluta. Então a importância de dar base, de dar subsídio para a criança, para que quando ele chegar na fase da adolescência, ele já tenha uma boa bagagem e vai buscar mais conhecimento para se firmar na sua posição de fé. Às vezes, sem ter convicção interior do correto, o adolescente ele parte para a busca pessoal de seu sentido de vida, oscilando entre o materialismo e o espiritualismo. Materialismo e espiritualismo. Então, adolescentes que não têm uma boa base familiar, que os pais não investem nessa questão, eles acabam oscilando muito. Por isso, eu sempre repito, pai e mãe, né, não cometa o crime de não investir na educação religiosa dos seus filhos, matriculando eles numa escola bíblica. Não façam isso, né? Matricule seus filhos na escola bíblica, desde da tenra infância, desde criança, né? Os adolescentes, matricule eles, faça um esforço, né? Invista, leve seus filhos para a escola bíblica,
Além do culto infantil no domingo, não deixe seu filho perder culto infantil por qualquer motivo, né? Não deixe ele ficar perdendo escola bíblica, matricule assim que voltarem os cultos normalmente. O primeiro grande investimento que você pode fazer nos seus filhos é você que já tem eles matriculados na escola bíblica, é continuar levando, e você que ainda não matriculou esse ano, matricule seus filhos na escola bíblica e invista tempo ali para levar, para estar com eles ali, aprendendo juntos, a família aprendendo juntos a palavra do Senhor. Terceira crise, crise social. A posição social da família, o ambiente familiar, a escola, as amizades, a igreja, podem ter influência na crise social na vida de um adolescente. Nesse ambiente social é que ele acaba descobrindo o que é falsidade, o que é a falta de sinceridade nas relações, e começa a taxar pessoas de hipocrisia. E se ele encontra muito disso, de rejeição, de falsidade, de hipocrisia, no ambiente social que ele está envolvido, ambiente familiar, quer dizer, está numa celebração de família, um aniversário de família, um almoço de família, e aí ele vê, né, os adultos ali conversando numa boa, depois quando separa, aí ele vê um falando mal do outro, né, como diz aí o jargão popular, descendo a lenha do outro ali. Aí quando se encontra de novo, é beijinho e abraço, né? Isso causa uma crise social. Quando ele, com um amigo na escola, uma amiga na escola, abre o coração para o seu sentimento, faz uma confidência com um amigo, com uma amiga. No outro dia, está um monte de coleguinhas, né, rindo, tirando o sarro dele ou dela, porque o amigo contou aquela confidência, né? Aí ela vai falar que vai se sentir que a amiga foi falsa, né? Então, assim, essas crises sociais que o adolescente começa a experimentar, ele não experimentava na infância. Até os 10 anos, não experimentava isso, 11 anos. Não estava nem aí, nem prestava atenção se na festa familiar está todo mundo bem, ótimo, né? Criança não está nem prestando atenção se depois está falando mal do outro, não se preocupa com isso, até escuta, mas não se preocupa, né? A criança vai, conta alguma coisa para o amiguinho lá, depois no outro dia os outros amiguinhos estão sabendo e nem liga. Mas na fase da adolescência isso é muito importante. Para a individualidade da adolescência começa a surgir essas crises. E para fugir muitas vezes dessas crises sociais, se o adolescente não sabe lidar com isso e não tiver um bom apoio dos pais para conversar sobre essas questões, ele pode se refugiar na droga ou na bebida. Porque nessa fase, muito provavelmente, seu filho e sua filha já conhece alguém na escola ou mesmo no bairro onde mora, que próximo da idade dele, dela, já experimentou, já fez uso de bebida ou droga. Então, o risco dele ou dela abrir o coração para um coleguinha desse, adolescente, falar, tô mal, não tô legal por isso, e o colega adolescente falar assim, olha, experimenta isso que você vai se sentir melhor. É um risco muito alto. Então, essa crise social, ela pode levar adolescentes a uso de droga e álcool, né? Tentando o quê? Uma autoafirmação, querendo viver uma emoção diferente, ou por influência de colegas, né? Procurando imitá-los, ele pode vir a cair em dependência dos drogas. Mais uma vez eu falo, matricule seus filhos na escola bíblica,
Não deixe levar seus filhos no culto. Importante que os seus filhos, eles tenham muitos amigos da faixa etária deles na igreja que professa a mesma fé. Porque se os seus filhos, se você não ajudar seus filhos na idade da infância e adolescência a criar vínculos de relacionamento no ambiente da igreja com outros crianças e adolescentes que professam a mesma fé, jovens que professam a mesma fé, pode ter certeza, ele vai criar e desenvolver vínculos de amizade com outros da mesma faixa etária dele, quer no bairro onde mora, quer na escola onde estuda. E aí quais são os princípios e valores que esses amigos estão influenciando? Porque os amigos exercem grande influência nessa fase. Se eles tiverem amigos que não têm princípios e valores cristãos, mas mundanos, eles vão ter um grande impacto e influência na formação de valores dos seus filhos na adolescência. Se eles tiverem amizade com outros jovens adolescentes que professam a mesma fé, estão na igreja, oram, vão em vigília, participam de retiro, de culto de jovem, de evangelismo, esse comportamento também vai trazer influência para os seus filhos. Mas você precisa ajudar eles a desenvolver bons relacionamentos. E tem a crise comportamental. Na busca da própria individualidade, o adolescente pode recorrer a procedimentos impróprios e pode vir a apresentar distúrbios de condutas tais como desobediência, rebeldia, mentira, ciúme, agressividade, egocentrismo, devaneio. Não, nessa fase, devaneio. Criança não tem muito sentido da realidade. Criança, nós não podemos chamar de devaneio. A criança fala assim, eu quero ser astronauta. Isso não é um devaneio. Porque a criança ela não tem muita noção nenhuma da realidade. Então ela acha que é fácil ser astronauta. E o outro... eu me lembro que o meu irmão, se ele estiver assistindo aí, ele vai ficar bravo comigo, vai dar risada. O meu irmão, o sonho dele era ser, quando era criança, era ser, a gente chamava de gari lá no Rio de Janeiro, ser gari, porque ele achava o máximo aqueles homens lá correndo atrás do caminhão, pendurando atrás do caminhão. É sonho de criança, E agora, o adolescente, ele tem, às vezes, devaneios. Porque ele já começa a ter noção da realidade. Então, às vezes você pega um menino aí, que é um tremendo de na gíria aí do futebol, um perna de pau, mas ele tem o devaneio assim de ser um jogador famoso e jogar em times da Europa. E qualquer um vê que o menino não tem talento, nem para jogar num time de terceira divisão aqui do Brasil. Mas é um devaneio. Às vezes a menina tem o devaneio assim de ser uma cantora famosa e você vê que a menina não tem afinação, não é afinadinha, é difícil. Então assim, tem os devaneios, mas faz parte da adolescência. Agora, o que não pode deixar é assim, o devaneio fala assim, não, eu vou ser um jogador, eu vou ser uma cantora, então não preciso estudar, não precisa. Tem que fazer, colocar o pé no chão. Você quer jogar bola, vai treinar, mas vai estudar. Você quer cantar, vai treinar, vai fazer aula de canto, mas vai estudar. Não pode deixar viver em devaneios. Como é que foi a sua adolescência? Como foi a sua adolescência? Que respostas lhe foram dadas para as perguntas importantes da vida quando você era adolescente? Que perguntas? Perguntas como, quem é Deus? Quem eu sou? Que decisões devo tomar? Estes são também os questionamentos que o seu filho, sua filha adolescente se faz, viu? Importante entender isso. Agora então, o que fazer com o adolescente? Então vamos ver o que fazer. Toda paternidade é por essência uma missão.
Nós estamos falando aqui paternidade, mas é o papel da mãe e do pai. Existe uma lei da natureza que liga intrinsecamente os pais ao filho. Trazer à vida uma criança é comprometer-se com ser pai o resto da vida, ou ser mãe o resto da vida. Estamos falando de paternidade no sentido aqui, tanto do pai quanto da mãe. Ninguém é pai ou mãe por um dia. Uma vez pai, pai para sempre. Nenhum pai ou mãe, né, tem o direito de escapar do seu filho, da responsabilidade de educar o seu filho, embora alguns façam isso, mas não tem esse direito. Quando isso acontece, o resultado é desastroso. Não há filho feliz onde não há os pais com ele. O filho depender dos seus pais é uma regra natural e essa é uma das grandes diferenças entre os animais e os homens, né? Os animais nascem e logo, daí semanas, meses, ou, em poucos casos, questão de 2, 3 anos, os animais maiores aí, os filhos já estão vivendo vida independente dos pais. Com o ser humano, isso não acontece rápido, né? Os filhos ficam dependentes dos pais por muitos anos. Por muitos anos. A maioridade civil só ocorre com 21 anos. Antes dos 21 anos, os filhos dependem do pai até para assinar contratos, né, e outras questões perante a lei. Deus colocou nas suas mãos a responsabilidade de desenvolver plena e harmoniosamente a personalidade do seu filho. Você vai ajudar ele. Você vai ajudar ela. Um dos grandes problemas do mundo atual é a preocupação excessiva com as coisas materiais. A gente sabe disso. O ter é mais importante do que o ser. Então há pais que acham que trabalhando bastante para dar tudo aos filhos estão dando o melhor de si. Esses pais não investem o tempo, a energia emocional, a criatividade mental, os valores espirituais para criar um relacionamento forte com o seu filho. E isso, né, acaba trazendo problemas no desenvolvimento pleno do seu filho, da sua filha. Quando ele alcança a adolescência, pode vir a rejeitar os pais e os amigos podem vir a passar maior influência sobre eles. Porque os pais deram as coisas materiais, mas não deram conversa, não sentaram para dar risada junto, ver um filme junto, brincar de bola, brincar de bicicleta, sei lá. E na fase da adolescência, muitas vezes a opinião dos amigos que foram, dos vínculos de amizade que foram criados na escola, no bairro, acabam tendo mais influência na formação dos filhos do que dos pais. Então, precisa tomar cuidado com isso, podendo levá-los a comportamentos aí inadequados, né? Então vejamos o que fazer com o adolescente. Primeiro, verbalize o apreço por ele, por seu filho adolescente, sua filha adolescente. Dizer sempre ao filho, em voz clara, audível, que ele é amado, que é muito importante para a família. A única receita que sempre dá certo é a receita do amor. A aceitação do filho independe de qualquer erro. Deve ser a norma, né? Eu aceito você, eu amo você, independentemente de você ter nota baixa, de você ter nota alta, só que de você ter agido correto, você ter agido errado. Eu sou teu pai, eu sou tua mãe, eu te amo. No entanto, isso não quer dizer que aceito o erro. Não. É assim que Deus age conosco, ele rejeita o pecado, ele ama o pecador. O que você tem feito, a atitude que você tomou está errada, eu não aceito, não concordo com isso, você precisa mudar de atitude. Mas isso não diminui o amor que eu tenho por você. Então verbaliza o apreço. Não aceita o erro, mas deixa bem claro que você ama seus filhos. Segundo, ter regras disciplinares bem definidas e explicadas. O amor jamais pode impedir imposição de limites. Nós lemos na Bíblia que o bom pai corrige o filho a quem ama. Provérbios 13, 24 diz assim: o que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Reter a vara é odiar o filho.
Eu lembro do testemunho que eu ouvi na igreja anos atrás, um jovem chamado Kelé, na época já era um jovem adulto, e ele deu um testemunho de que ele foi adotado por uma família, e essa família tinha um filho natural e ele era um filho adotado. Então, na época que ele contou o testemunho, ele disse que tinha então um irmão. O irmão era filho de sangue dos pais e ele era filho de coração, era filho adotado. E ele disse que no momento, na época da adolescência, ele entrou numa crise muito grande e que os pais foram conversar com ele porque viram ele chorando no quarto e foram perguntar para ele o que estava acontecendo, e foi depois de uma travessura, de uma arte lá que os dois fizeram, ele e o irmão, e os pais colocaram o irmão dele de castigo e não colocaram ele de castigo. E isso gerou assim um desconforto muito grande nele. E ele disse, e os pais perguntaram: por que você está chorando? Ele falou: porque vocês amam o meu irmão mais do que vocês amam a mim. E eles falaram: não, não é verdade, nós amamos vocês igual. Eu falei: não, vocês amam mais ele, porque toda vez que a gente faz alguma coisa errada, vocês põem ele de castigo e vocês não põem de castigo. Então, os pais achavam que não pôr ele de castigo para não deixar ele se sentir rejeitado por ser adotado, não teve um efeito completamente contrário nele. Ainda bem que ele verbalizou isso, os pais corrigiram, a partir daí começou a ficar de castigo também. Mas os pais que amam disciplinam os filhos. Na família deve haver normas, leis, limites, regras justas que precisam ser anunciadas, explicadas e cumpridas. O que pode, o que não pode. Quando pode, quando não pode. Por que pode, por que não pode. É preciso buscar um ponto de equilíbrio. A liberdade excessiva produz adultos sem noção de limite e responsabilidade. Agora, a proibição sem argumento traz revolta. Por que não pode? Porque não. Por que agora pode? Porque sim. Então, preciso explicar. Já não é mais criança. Isso serve para criança. Pode porque sim, não pode porque pode. Porque sim, não pode porque não. O adolescente precisa ser argumentado. Ele não precisa concordar com o seu argumento. Mas precisa ter argumento. Ele pode discordar, pode não querer achar que o argumento não é bom, não interessa, mas tem que ter um argumento. E aí você coloca a sua posição de autoridade aí como pai e mãe, mas precisa ter argumentos para as coisas. Os pais que dizem sim para tudo estão criando seu filho fora da realidade, fora do lar. Não é assim que funciona. A forma mais prejudicial do relacionamento entre pais e filhos é a permissividade exagerada que leva o adolescente à libertinagem. O filho corre, a rédeas soltas, faz o que bem entende. Um adolescente não tem capacidade de educar a si mesmo e preparar-se sozinho para o desafio da vida adulta, precisa da ajuda dos pais. Outra coisa que os pais precisam fazer é manter a comunicação clara e direta. A gente já vem falando isso desde o começo da lição. Sem a menor sombra de dúvida, o diálogo é um dos pontos mais importantes no relacionamento com o adolescente. É diálogo, é sentar todo dia, perguntar como é que foi na escola, como é que passou o dia, perguntar, ter diálogo aberto entre pais e filhos. Tudo pode e deve ser conversado, tudo. Deve ser uma comunicação sem imposição de ideias, sem preconceitos, sem rancores. Toda falta de comunicação é um fracasso em relacionamentos. Isso serve para casais, serve para filhos e pais. A ausência de diálogo na família significa uma falta imperdoável na educação dos filhos. O diálogo aproxima o coração dos pais ao coração dos filhos e aí nasce luz para resolver qualquer problema, qualquer crise, é no diálogo. Quarto conselho aí, ofereça-lhe um exemplo de vida cristã. Aquilo que o adolescente aprendeu quando criança permanece nele, está lá guardadinho na mente, no coração. Agora ele tem a possibilidade de avaliar o que foi ensinado pelos pais, pela igreja. Os pais precisam agir de acordo
com o que pregam e ensinam. É maravilhoso quando o adolescente descobre que crê em Deus, que tem a certeza da sua salvação em Jesus Cristo, que tem o Espírito Santo atuando na sua vida e pode cantar com convicção louvores a Deus como algo real que ele realmente experimenta. Isso é maravilhoso. É indispensável que no lar sejam observados os princípios da vida cristã encontrados na palavra de Deus. Então os pais precisam dar exemplo daquilo que ensinam. Sempre é tempo para um recomeço. Né? Se algo precisa ser mudado em sua casa, que hoje seja esse dia para mudança. Né? Já indo para a conclusão, eu quero só ler um texto de Jó e citar Jó como um exemplo. Jó, capítulo 1, livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 a 5. Diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Olha só que interessante. Quando encerrava o ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos, já adultos, os santificava, levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos. Chamava eles, orava por eles, oferecia sacrifícios por eles. Então Jó foi um pai tanto. Possuía um caráter moral, espiritual exemplar. Exemplar. Olha só o que Deus fala de Jó aqui, ó. O Senhor, versículo 8, disse a Satanás: Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Jó era um homem íntegro, um homem reto, temente a Deus e se desviava do mal. Quem falou isso, quem deu esse testemunho foi o próprio Deus. Né? Jó é um exemplo de pai aqui também. Ele não se desviava dos padrões de Deus, tinha grande reverência pelas coisas espirituais, aplicando todo o seu conhecimento para evitar o pecado, se desviava do mal. Sua família tinha estabilidade econômica, era unida, feliz, vivia em harmonia. E esse homem piedoso, Jó, ele exerceu uma forte influência sobre os seus filhos, preocupando-se com o bem espiritual de cada um. Ele exerceu o sacerdócio da família, oferecendo pessoalmente sacrifício a Deus em favor dos seus filhos. Ele chamava os filhos, falando: vem cá agora, nós vamos ter um momento de culto a Deus aqui em família. Cuidou para que as festas familiares se tornassem oportunidade de observância de padrões religiosos, de fé, de purificação, de santificação. Apesar de ser um homem de negócios, muito rico, próspero, naturalmente, com muitas atividades para cuidar, sempre achou tempo para tratar com os filhos sobre seus problemas espirituais, levando-os a acertarem suas vidas com Deus. Que sacerdote fiel, que pai admirável, que exemplo fantástico foi Jó. É Jó para nós. Eu tenho muitas coisas para fazer, eu não tenho tempo para levar meus filhos para a escola bíblica, para levar meus filhos para a célula de adolescente. Irmãos, o mais importante são seus filhos, o mais importante é a vida espiritual e a eternidade. Então invista nisso. Vocês têm um adolescente em casa?
não sabe o que fazer com eles, siga o exemplo de Jó. Assuma a função de sacerdote da família. Apresentem a Deus seu filho, sua filha adolescente, por meio do seu exemplo, do seu caráter moral e espiritual. De exemplo. Apresente seu adolescente a Deus pela oração e ore por eles. Então preste atenção. O que você deve fazer com seu filho, sua filha adolescente? Né? Dê exemplo de caráter moral e espiritual para eles. Seja exemplo para o seu filho e para a sua filha. E apresente seus filhos a Deus em oração contínua por eles. Esses são os procedimentos que dão certo. Viu? Dão certo para quem tem um adolescente em casa. Ter diálogo aberto com seu filho, com a sua filha adolescente. Dar um bom exemplo para eles e apresentar-lhes sempre a Deus em oração. Isso dá certo. As crises que surgirem vão ser tratadas, vão ser resolvidas, né? Deus vai abençoar muito a sua família e os seus filhos. Eles vão passar muito bem pela adolescência. Eles vão se tornar adultos, jovens adultos, que vão dar muita alegria para vocês pais, que vão amar ao Senhor, vão guardar os princípios de Deus, vão perseverar nos caminhos do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua família, a sua casa, os seus filhos, os netos. Deus abençoe grandemente no nome de Jesus. Vou fazer mais uma oração. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo recurso que o Senhor nos dá. Meu Deus, porque nós temos o Senhor Espírito Santo, que é o nosso conselheiro. Nós temos a Tua palavra, que é o nosso guia, é a verdade que nos ensina. E nós temos um recurso tão precioso que é a oração. Meu Deus, dá graça e sabedoria a todos os pais que têm ouvido esta mensagem, para que, meu Deus, saibam sempre buscar no Senhor o conselho para os seus filhos. Que nos momentos de crise, ó Espírito Santo de Deus, o Senhor venha trazer graça, sabedoria aos pais para ajudarem seus filhos. Que o Senhor dê livramento aos nossos filhos, aos filhos que estão na adolescência, na juventude, que o Senhor os livre de toda influência mundana e maligna, mas que os princípios e valores da Tua palavra sejam alicerce para a vida moral e espiritual deles. Nós pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre todas as famílias, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus pela graça do Senhor. Na próxima semana, permitindo Deus, nós vamos ainda estar tratando o assunto de filhos, mas nós vamos estar abordando a situação quando chega o momento dos filhos deixarem a casa. Quando os filhos vão. Deus os abençoe.